Bom, meu povo, a paz do Senhor Jesus para todos. É com muita alegria que eu me dirijo novamente a vocês para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Continuamos os nossos estudos no livro de Efésios e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante: a nossa reconciliação com Deus. E a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre essa reconciliação é que ela só é possível através de Cristo, de forma que nós podemos afirmar que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Sem Cristo isso seria impossível. É impossível o homem se reconciliar com Deus sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sem crer em Cristo, sem seguir aquilo que Cristo falou, aquilo que Cristo ensinou. A Bíblia nos mostra que através do pecado, por causa do pecado, eu e você fomos afastados da presença de Deus. Nós perdemos aquilo que nós tínhamos de mais precioso, de mais valoroso, de mais importante em nossas vidas, que era o nosso relacionamento com Deus. E quando eu falo nosso, eu estou falando da humanidade como um todo. Por causa do pecado, toda a humanidade foi afastada da presença de Deus. Adão e Eva pecaram no jardim, foram expulsos daquele jardim, e essa expulsão ela significa justamente isso. Eles não estavam sendo expulsos apenas do jardim, mas também estavam sendo expulsos da presença de Deus, estavam perdendo o relacionamento com Deus. E esse relacionamento só poderia ser reatado, só poderia ser refeito através de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Não há outro nome no céu, na terra ou em qualquer outro lugar que possa reconciliar o homem com Deus, a não ser Jesus. O apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 5, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Jesus é o único nome pelo qual eu e você podemos ser salvos. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, versículo 11 e versículo de número 12. Por causa do meu pecado, do seu pecado, dos nossos pecados, nós perdemos uma condição preciosa, a condição de estar na presença de Deus, a condição de ter um relacionamento íntimo, sincero e profundo com Ele. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram destituídos da presença de Deus. E esse todos é um global, ou seja, envolve toda a humanidade, do passado, do presente, do futuro, de todas as gerações, de todas as épocas, incluída nelas eu e você. Mas que Cristo, por sua graça, por seu amor, se entregou na cruz por nós e nos possibilitou essa reconciliação com Deus. Ele nos possibilitou estar na presença de Deus, adentrar ao Santo dos Santos e desfrutar da gloriosa graça que o Senhor nos oferece. Lá em Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do versículo 19, essa verdade nos é revelada. A Bíblia diz que através de Cristo, pelo sangue que Cristo verteu na cruz, nós tivemos conquistado para nós um novo e vivo caminho que nos conduz ao Santo dos Santos. E o escritor de Hebreus ele faz um pedido, ele diz: olha, entrai com toda a ousadia, com toda a intrepidez no Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho que foi conquistado para vós através do sangue. O sangue de quem? O sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este sangue, este sacrifício que Cristo fez na cruz, que nos possibilitou essa reconciliação, que nos trouxe paz, que nos trouxe vida eterna, que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a redenção. E mais do que isso, nos uniu, nós, de todas as nações e de todas as gerações, como um só corpo, como uma só família, diante do nosso Criador. Em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 15 e versículo de número 16, o apóstolo Paulo vai escrever que ele reconciliou ambos os povos e deles fez apenas um, por intermédio da cruz, por intermédio do ato da cruz, reconciliando com Deus, fazendo de nós uma só família na presença de Deus. Quando nós olhamos para esse texto que Paulo escreveu em Efésios, no capítulo de número 2, nós aprendemos algo muito importante. E esse texto ele vai ter algumas nuances que são muito necessárias para o nosso entendimento da palavra de Deus, que eu quero trazer para vocês nesse momento. Ele vai apresentar ali dois povos, o povo de Israel, o povo judeu, e as demais nações, que a Bíblia usa o termo gentios.
os povos gentílicos, os povos não judeus. Ele vai dizer que no primeiro momento havia uma separação entre o povo judeu e as demais nações. E essa separação foi criada pelo próprio Deus, porque Deus tinha um propósito para com aquele povo. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 ao versículo de número 3, que Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E eu te abençoarei, e eu farei de ti uma grande nação, e abençoarei a todos aqueles que te abençoarem. Você será uma bênção, e através de você, Abraão, ou seja, através da sua descendência, da nação que eu vou criar, da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias, todos os povos da terra. Aquilo era uma promessa que Deus fez a Abraão, e era uma promessa que estava ligada ao destino da nação de Israel, ao destino do povo judeu. Aquele povo foi separado por Deus para que através daquele povo nascesse aquele que seria o Redentor da humanidade, nascesse o Messias prometido, nascesse o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a gente vai lendo a Bíblia e vai ver que milhares de anos depois, no ventre da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo, nasce o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que perdoa o homem dos seus pecados, que redime o homem dos seus pecados e que reconcilia o homem com Deus. Aquele que é o nosso único caminho, o único meio pelo qual nós podemos ser salvos e podemos estar na presença de Deus, como Ele próprio declarou a respeito dele si. Em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a não ser por Cristo não há nenhum outro caminho que conduza o homem à presença de Deus, que possa reconciliar o homem com Deus. Essa separação que houve no primeiro momento entre o povo de Israel, que estava reservado a esse propósito maravilhoso, que seria a nação da qual nasceria o Messias, quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus dá a sua vida na cruz, esse propósito é cumprido. E através da obra de Cristo na cruz, essa separação que antes havia entre os povos, entre as nações, ela é desfeita. E nós agora podemos nos congregar como um só na presença do Pai. Isso não significa que Deus anule as nossas diferenças, que Deus anule as nossas individualidades, ou as nossas características, ou as nossas origens, ou as nossas nacionalidades. De maneira alguma. Isso significa apenas que nós, com todas as nossas diferenças e diversidades, com todas as nossas origens, nacionalidades e culturas, nós podemos nos congregar como um só corpo na presença do Pai, como uma só igreja. E é isso que nós somos chamados. A igreja é o conjunto de cristãos verdadeiros de todas as épocas, de todas as eras, de todos os povos, nações e tribos e línguas que já habitaram e que habitam sobre a terra. Aqueles que fielmente servem a Cristo, aqueles que fielmente seguem a palavra de Cristo, que entregaram a sua vida a Ele, eles fazem parte dessa igreja, desse corpo, dessa família bendita que é a família do nosso Deus. Ou seja, através da cruz, Deus uniu a todos aqueles que um dia estavam dispersos, que estavam distantes, que estavam separados. Mas mais do que a separação que havia entre os povos, entre as pessoas, a separação mais profunda que poderia existir era a separação entre Deus e o homem, uma separação que é fruto, resultado do pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo de número 2, que por causa do pecado nós somos separados de Deus, afastados da presença dele. O pecado é algo tão grave, tão dramático, que ele nos tira aquilo que nós temos de mais precioso, que é a própria vida. Porque a essência da vida é estar na presença de Deus, a essência da vida é desfrutar de um relacionamento com Deus. Se você não tem um relacionamento com Deus, você nem pode mesmo dizer que está vivo. E o pecado, ele nos rouba isso, ele nos rouba da presença de Deus, ele nos afasta de Deus. É um muro imenso que nós não temos condições de vencer sozinho, nós não temos condições de atravessar sozinho. Mas a Bíblia também nos mostra que Deus, sendo Ele profundamente misericordioso, profundamente amoroso, teve compaixão de nós, se compadeceu e por seu amor e por sua graça nos enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos reconciliar com Ele. Olha quão grande é o amor de Deus. Fomos nós quem o ofendemos, fomos nós quem o ferimos, fomos nós quem pecamos contra Ele. Mas Ele foi tão bom e tão gracioso que foi Ele quem providenciou o meio para o perdão,
Foi Ele quem providenciou o meio para a reconciliação. Foi Ele quem providenciou o caminho para essa reaproximação, para essa reconexão. Nós rompemos o relacionamento com Deus por causa do nosso pecado. Nós cortamos os fios, nós desligamos, nós nos desconectamos, nós nos afastamos de Deus. E isso foi algo que nós fizemos voluntariamente, por nossa vontade própria. Escolhemos o caminho do pecado, nós, enquanto humanidade. E o próprio Deus, tendo sido Ele ofendido, tendo sido Ele decepcionado, desapontado, ferido, Ele ainda assim nos amou e nos providenciou o perdão através de Cristo. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Ele, num ato de graça, mesmo nós sendo ainda pecadores e vivendo como escravos do pecado, Ele nos enviou o seu Filho para dar-nos a vida e a vida plena. O texto de Romanos, no capítulo de número 5, no versículo 1 ao versículo 11, e é um texto que eu recomendo a vocês que leiam em casa, leiam com calma, é um texto muito profundo, é um dos mais belos e mais profundos da Bíblia, e ele nos revela justamente essa grandiosidade do amor de Deus e a dimensão dessa reconciliação que Ele nos fez, que Ele nos concedeu por intermédio do sacrifício de Cristo. Através da cruz, Deus reconciliou o homem com Ele mesmo. Através da cruz, Deus nos abriu uma porta de graça, uma porta de bênção, através da qual nós podemos entrar e desfrutar da sua presença. E essa é a dádiva mais gloriosa que nós podemos receber ao longo de nossas vidas. É a coisa mais preciosa que nós temos. É tudo para nós. O nosso relacionamento com Deus. É a coisa que é mais importante. E nós não podemos descuidar disso jamais. Porque o preço que Deus pagou para ter novamente nós em sua presença foi muito grande. Foi o preço do sangue de Cristo. Um preço que eu e você não temos condições nenhuma de pagar, não temos condições nenhuma de devolver. A reconciliação justamente é isso. A linguagem que o apóstolo Paulo usa no livro de Efésios, e eu também recomendo a leitura para vocês, Efésios 2, versículo 14 ao 19, Efésios 3, versículo 6 e depois versículo 10 ao 13, em conjunto com o já citado Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1 ao versículo de número 11. A linguagem da reconciliação é uma linguagem contábil. Havia uma dívida, um débito muito grande, que ninguém era capaz de pagar, que ninguém era capaz de arcar. Então Deus enviou Jesus Cristo e pagou essa dívida, pagou esse débito, anulou aquela conta, a conta da culpa, a conta do pecado, a conta da condenação, e deu a possibilidade de redenção àqueles que estavam em débito eterno. A Bíblia vai dizer mais claramente lá em Colossenses que Ele pega o nosso débito, a dívida que era contra nós, e crava na cruz, crava no madeiro. Está lá em Colossenses no capítulo de número 2, versículo 13 e versículo 14. A Bíblia nos mostra que através do preço que Cristo pagou na cruz, Ele pagou as nossas dívidas, Ele perdoou os nossos pecados, as nossas ofensas, nos dando a possibilidade da redenção, a possibilidade da salvação, a possibilidade de ter um relacionamento novo, reconstituído, reconstruído com Deus e de desfrutar de todas as bênçãos espirituais, as bênçãos maravilhosas que esse relacionamento com Deus pode nos proporcionar. E a maior dessas bênçãos talvez seja aquilo que a Bíblia chama de paz com Deus. Em Romanos capítulo de número 5, no versículo 1, diz que justificados pela fé, nós alcançamos a graça e através dela nós temos paz com Deus. O que é ter paz com Deus? É ser um com Cristo, é estar em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu sou um com Cristo. E graças a isso, eu desfruto da paz com Deus. Desse relacionamento que foi refeito. Essa paz com Deus não é a paz no sentido que o mundo fala, de você ter uma vida farta, sem conflitos ou sem dificuldades. A paz no sentido bíblico, vindo lá das expressões antigas do hebraico, mesmo do grego, ela significa inteireza, completude. O que eu posso dizer para você? Que paz com Deus é ter relacionamento com Ele. Que um homem só realmente tem paz na sua vida quando ele se relaciona com Deus. Que um homem só é inteiro, só é íntegro, no sentido de inteireza, no sentido de completude, de plenitude, quando ele tem paz com Deus. Ele pode ter tudo. Ele pode ter uma saúde de ferro, ele pode ter muitos amigos, ele pode ter bens materiais, ele pode realizar todas as suas
metas, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, mas ele só vai ter a verdadeira paz quando ele tiver um relacionamento profundo, verdadeiro e autêntico com Deus. Porque é isso que nós precisamos, é isso que traz paz, é isso que traz sentido para a vida. A paz com Deus, ela é plena, ela é perene, ela é indestrutível, ela é de uma beleza singular, é uma paz que transpõe todos os limites, que excede o entendimento humano. Jesus diz lá em João, no capítulo 14, no versículo 27, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como o mundo dá. É uma paz que é diferente, é uma paz que as pessoas têm dificuldade até mesmo de entender, porque essa paz ela não está alicerçada nas coisas materiais, nas coisas terrenas, nas coisas humanas, que são coisas passageiras, que são coisas que se dissolvem com o tempo, que são coisas que são corrosivas ou destrutivas, que com o tempo acabam, desvanecem. Mas a paz com Deus ela está alicerçada nas coisas espirituais, nas coisas eternas, nas coisas indestrutíveis, nas coisas inabaláveis, porque ela está alicerçada em Cristo. É Cristo que é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa alegria. É nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos. E é por isso que nós desfrutamos da paz com Deus, de uma paz que Cristo nos conquistou lá na cruz. E a reconciliação com Deus, ela resulta justamente nessa paz. Então, quando você lê Efésios no capítulo de número 2, quando você lê a revista da Escola Bíblica Dominical, na lição de número 7, você vai perceber que o que Cristo fez para nós na cruz foi nos transformar num novo homem. E que esse novo homem que nasce a partir da obra da cruz, esse homem nascido de novo, como ele fala a Nicodemos, um homem nascido da água e do Espírito, um homem nascido a partir do sacrifício de Cristo, como obra da graça, ele desfruta de uma nova condição, ele desfruta de um novo relacionamento com Deus. Ele foi reconciliado com Deus. E ao ser reconciliado com Deus, ele alcança a paz com Deus. E em consequência também a paz consigo mesmo. Porque quando eu estou em paz com Deus, eu também estou em paz comigo. Eu estou em paz com as pessoas que estão à minha volta. Eu sou um ser completo, um ser íntegro, um ser inteiro. Eu posso desfrutar de toda a esperança, de toda a alegria que o meu relacionamento com Deus me proporciona. E esse é o grande objetivo que eu e você precisamos buscar. Jamais podemos nos esquecer disso. Cristo nos reconciliou com Deus através do sacrifício que Ele fez na cruz. Uma vez reconciliados com Deus, nós podemos desfrutar da paz com Ele, da paz de um relacionamento com Ele, de uma paz que resulta dessa comunhão com Deus, e que essa paz ela é indestrutível e ela excede toda a compreensão humana. É uma paz diferenciada, é uma paz que nos traz uma nova alegria, um novo viver. Em resumo, de tudo que foi tratado aqui, de tudo que Paulo escreve em Efésios 2, em Romanos 5, que vocês devem ler em casa e que eu vou deixar como referência no link do vídeo, juntamente com um texto para a vossa meditação, é que Deus não está preocupado com a sua origem, com a sua nacionalidade. Ele não faz diferença entre o brasileiro, o grego, o japonês, o russo, o americano. Ele não quer saber se você é alto ou baixo, gordo ou magro, negro ou branco, se você é um homem, é mulher, é rico ou é pobre, é famoso ou é desconhecido, de onde você veio ou por onde você andou, nem mesmo dos pecados que você cometeu. Ele só quer saber de uma coisa: se você se arrepende dos seus maus caminhos, se você se arrepende dos seus pecados, se você crê e confessa que Jesus Cristo é o seu único e o seu suficiente Salvador, e se você está disposto a entregar a sua vida a Ele e a viver com Ele. Se você faz isso, se você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, caminha nos caminhos dEle, seguindo aquilo que Ele ensinou, seguindo a sua palavra, os seus mandamentos, os seus estatutos, fazendo a vontade de Deus, deixando para trás os seus velhos costumes e seguindo uma vida com Cristo, você vai alcançar a salvação e você vai ser reconciliado com Deus. Um processo que eu já passei, que outras pessoas já passaram, e que através desse processo nós alcançamos essa graça maravilhosa de ser redimidos,
de ser salvos e de estar na presença de Deus e de desfrutar de tudo que a presença de Deus nos proporciona. E quando eu falo de algo que a presença de Deus nos proporciona, eu não estou falando de bênçãos materiais, tá? Eu não estou falando de coisas terrenas, mas eu estou falando da certeza da salvação. Eu estou falando da alegria verdadeira. Eu estou falando do amor verdadeiro, que é o amor de Jesus, da alegria verdadeira, que é a alegria do Senhor, que é a nossa força, que é o nosso sustentáculo, da verdadeira esperança, da verdadeira paz, das bênçãos espirituais e da certeza da vida eterna. É disso que nós falamos quando nós falamos de um relacionamento com Deus, de uma reconciliação com Deus, de desfrutar dessa glória maravilhosa, dessa graça bendita, dessa coisa tão bela e tão inexplicável que é a presença de Deus, que é poder ouvir a palavra dele, sentir o nosso coração sendo tratado, sendo transformado e de dia após dia desfrutar da presença maravilhosa do Espírito Santo. É disso que nós falamos e é isso que nós precisamos viver todos os dias. É esse o convite que a Bíblia nos faz. É essa a explicação, o esclarecimento que Paulo deu aos Efésios no capítulo 2 e aos Romanos no capítulo 5 e por consequência a toda a igreja. Então eu e você, todos nós com as nossas diferenças, nós somos um em Cristo através da obra que foi feita na cruz, através dessa reconciliação com Deus. Nós só precisamos crer nisso, confiar nisso e seguir aquilo que Jesus nos ensinou. A Bíblia diz em João, no capítulo 14, no versículo 15, que se nós amamos a Cristo, nós seguimos os seus mandamentos. No versículo 23, no mesmo capítulo 14, Jesus vai dizer mais, ele diz, olha, se vocês realmente me amam, vocês obedecem a minha palavra, e eu e o Pai viremos e faremos morada em vós. Em outras palavras, ele está falando que se nós verdadeiramente amamos a Cristo e seguimos a sua palavra, os seus mandamentos, nós temos uma comunhão tão profunda com Ele, com Deus, que Ele se torna um conosco, nós nos tornamos um com Ele. Isso significa que nós desfrutamos de um relacionamento com Ele, de uma conexão com Ele, que nós estamos, entre aspas, na linguagem bíblica, estamos em Cristo. Estar em Cristo é estar unido a Ele, estar ligado a Ele, ter um relacionamento com Ele, desfrutar da presença dEle. E essa é a coisa mais preciosa que nós podemos fazer nas nossas vidas. É aquilo que vai fazer a diferença para onde nós vamos na nossa eternidade. Se para a presença de Deus, desfrutar da presença dEle por toda a eternidade, ou se para a morte eterna, para a perdição eterna. Então que você, que eu, que nós possamos a cada dia mais desfrutar desse relacionamento maravilhoso com Deus, desfrutar da graça de Deus e ter uma reconciliação verdadeira, plena, genuína com Deus. Lembrando que isso foi conquistado para nós na cruz, que Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos viver, que Cristo, através daquele ato, daquele sacrifício grandioso que Ele fez na cruz, Ele reconciliou a mim e a você com Deus. E através desse amor, desse sangue que foi vertido, Ele criou para si um corpo, uma comunidade, que é a igreja, e que somos nós juntos, unidos, com as nossas diferenças e distinções, mas de todos os povos, de todas as nações, de todas as gerações. Nós somos unidos em Cristo para vivermos uma nova vida, uma vida de paz com Deus, de comunhão com Deus. Que você possa desfrutar disso durante todo o seu viver e que juntos nós possamos glorificar ao nosso Criador, agradar ao nosso Deus e estar para sempre em comunhão com Ele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a nossa nação e que a graça do Pai seja abundante sobre todos nós. Fica na paz, que o Senhor Jesus esteja contigo e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.